Mais uma vez, boa noite, paz, seja com todos. Vamos lá, amados, pela palavra. Glória a Deus. Assim, amados, quando a palavra diz aqui que Deus aqui, ele nos escolheu para fazer a diferença na vida de outras pessoas. Então, Deus, ele quer que eu e você sejamos uma bênção para outras pessoas. Amém? Glória a Deus. Versículo 8. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Zarefta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Glória a Deus, aleluia. Então, amados, a gente vê que quando Deus, ele tem um chamado para as nossas vidas, por mais que nós estejamos passando por algumas dificuldades, Deus, ele sempre vai usar pessoas para nos abençoar. Se você quiser ser abençoado, faça como Elias. Aqui nesse momento, ele estava ali para abençoar algumas vidas, né? Mas Deus também queria abençoar a vida dele. E para essa bênção, ela alcançar as nossas vidas, nós também temos que abençoar aqueles que precisam. Amém? Glória a Deus, aleluia. A primeira coisa que Deus ele deu aqui, amados, duas situações e um propósito. Por que duas situações e um propósito? A palavra de Deus diz que que aqui havia uma família, que ela estava padecendo, mas Elias, ele aparece ali no meio dessa história, porque Deus, ele tinha algo através da vida dele, para abençoar a vida dessa mulher e desse filho. Mas para essa família ser abençoada, Elias tinha que levar a bênção. Mas para que essa família ela recebesse a bênção, ela também teria que abençoar o servo do Senhor. Eu não sei qual é a situação das nossas vidas, porque há dois propósitos, mas a mesma situação, porque Deus, ele chamou eu e você, foi para um abençoar o outro. Não é só pensar, simplesmente, eu tenho que abençoar a minha vida e esquecer do meu próximo. Deus, ele não chamou eu e você para pensarmos somente em nós, mas sim, para pensarmos também no próximo, aquele que precisa. Aleluia. Glórias a Deus. Então, amados, a palavra de Deus diz aqui que no versículo 8, no versículo 9, levanta-te e vai a Zarefta, que é de Sidom, e habita ali, eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então, ele se levantou e foi a Zarefta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou e disse: trazei-me, peço-te um vaso com um pouco d'água, que beba. E indo ela buscá-los, e ele chamou-lhe e disse: traze-me agora um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, um pouco de azeite numa botija. Vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Aleluia. Então, amados, você vê a situação dessa mulher. A palavra de Deus diz que ali, praticamente, ela já estava desanimada. Ela já tinha perdido a expectativa de viver, porque a palavra de Deus diz que ela ia fazer ali o último bolo, ou o último pão que ela tinha ali, para que ela e o filho comessem, e ali morresse. Então, Deus, ele não quer que morremos por qualquer coisa, mas sim, quer que morremos pela palavra de Deus. Quando a gente morre pregando a palavra de Deus, isso é um privilégio para o Senhor. Isso é algo que vai além. Ali, a palavra, como eu disse, a primeira coisa que Deus me deu foi o quê? 2 situações, um só propósito. Porque a situação aqui de Elias
que Elias ele já estava começando a viver um pouquinho, que ali ia começar uma perseguição contra a vida dele, quando ele começasse a mexer com os profetas de Baal, né? E a palavra de Deus diz que aqui, primeiro Deus ele coloca Elias em um local para ser ali suprido, e usa ali, a palavra de Deus diz que Deus ele usa um corvo. Deus poderia ter usado qualquer outro animal, mas Deus usa um corvo. Daí a pessoa fala, mas o corvo ele não é um animal imundo, amados? Ele pode ser imundo, mas naquele momento Deus usou ele para abençoar o servo de Deus. E hoje Deus ele quer usar quem? Ele quer usar da palavra para que você venha entender que há um propósito, que nada foge do controle de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz aqui que haviam duas situações e um só propósito, né? E um só propósito. Só que essa família, ela já estava desanimada. Eu não sei qual é o desânimo da sua vida. Se hoje você tem um desânimo, se você tem tentado, você quer desistir de alguma coisa, principalmente da presença do Senhor, amados, toma cuidado, porque infelizmente o diabo não brinca de ser diabo. Então você tem que pedir a Deus para que Deus ele venha dando força para você conseguir permanecer dia após dia na presença dele, porque nós temos que todos os dias ali, amados, agradecer a Deus e se converter diariamente, porque o diabo ele está todos os dias tentando destruir famílias. Nós vemos aí que a primeira coisa que ele quer destruir é famílias. Ele quer destruir aquilo que já está construído, mas Deus ele não quer destruir. Deus ele não tem compaixão em destruir. Aleluias. Então, amados, se você tem a certeza que Deus, ele é aquele que é o controle para a sua vida, entrega a sua vida na mão dele, deixe que ele venha agindo, que ele venha fazendo o sobrenatural acontecer. Para que o sobrenatural venha acontecer, eu e você, nós temos que estar no centro da vontade dele. A palavra de Deus diz que Elias, ele estava, sabe por quê? Ele ouvia a voz de Deus, ele tinha sensibilidade. Como que eu e você temos se comportado diante de Deus? Será que nós temos tido a sensibilidade de ouvir a voz do Pai? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele não chamou eu e você para ser surdo, não. Deus, ele chamou eu e você para fazer a diferença. A primeira diferença começa na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja. Aleluia. No nosso bairro, na nossa cidade. Porque às vezes a pessoa fala, eu quero ir pregar lá na África. Mas a sua África, às vezes, está do seu lado. É o seu vizinho. Começa tudo do seu lado. Não é lá. Porque se você é usado aqui, Deus ele vai te usar lá. Mas para isso você tem que ser usado primeiramente aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E no versículo 13, a palavra de Deus diz, e Elias lhe disse, não temas, vai e faz conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me para fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Olha para você ver, amados. Elias ali, amados, Deus ele usa tremendamente Elias com algo que, sabe, ela não tinha, mas algo que iria acontecer. Deus ele já tinha colocado no coração de Elias que um milagre já estava ali, ponto a acontecer. Mas para isso, ela tinha que fazer primeiramente para quem? O profeta. Aleluias. Então, amado, como que eu e você temos se comportado diante da palavra de Deus? Como que eu e você estamos andando perante Deus? Porque, amados, a pandemia, ela não está brincando de pandemia, não. Se a pessoa não se cuidar, infelizmente, vai. Isso daí é para todos. Assim como o sol, ele nasce para o rico, ele nasce para o pobre, ele nasce para todos. Porque às vezes a pessoa ela fala, não, o sol só nasce para mim. Não. Deus, ele veio por todos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, quando a palavra de Deus diz aqui, que Elias, ele diz, faz primeiro para mim.
Depois você vai e faz para o seu filho. Então, amados, a multiplicação ela já estava começando, mas para a multiplicação acontecer, nós temos que estar no centro da vontade de Deus, aleluias. E a segunda coisa que Deus ele me deu foi o quê? Quem leva a bênção também é abençoado. Sabe por quê? Elias, ele levou a bênção de Deus para aquela família. E ele foi abençoado. E ele foi suprido. E ali, a palavra de Deus diz que ele saciou a fome dele, e ali ele não ficou somente aquele dia, né? Ali ele estava ali para fazer aquilo que era a vontade de Deus. O que nós temos feito perante a população? O que nós temos feito perante os nossos vizinhos? O que nós temos feito para a nossa igreja? Aleluias. Será que nós temos pregado a verdade para aqueles que estão lá no nosso trabalho? Será que nós temos falado para aquelas pessoas que têm estudado conosco? Aleluias. Amados, a bênção que Deus ele me deu, ele deu para você. A bênção que Deus ele te deu, ele também deu para mim. Só basta a gente saber ali pegar a bênção e saber usar. Aleluia. Porque Deus ele não chamou eu e você para simplesmente ficar engordando, como a mesma coisa que você pegar um copo e ali você começar a encher d'água. E ali, sabe, aquele copo ele já está transbordando, mas se ele não tiver uma utilidade, se você for permanecer jogando água nele, ele vai estar transbordando até cair. Deus ele não quer que nós transbordemos e desperdicemos as coisas, mas ele quer que nós ali anunciemos aquilo que o Senhor ele já nos deu. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 14, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Ou seja, ali, louvado seja o nome do Senhor, a gente vê que Elias, ali o que Deus ele usa Elias para fazer é o quê? Vá e leve a bênção. Vá e faça a minha vontade. Vá, porque lá há uma família que é temente a Deus. Daí você fala, mas e eu ainda que não conheço a Deus? Você tem a oportunidade de conhecer e ali receber o Senhor Jesus. Basta você querer. Né? Não adianta eu pegar e forçar você a aceitar Jesus, não. Você tem que querer que Deus ele seja o Senhor da sua vida, porque Deus ele não vai forçar ninguém a se arrepender. A pessoa ela tem que se arrepender primeiramente para o Senhor Jesus fazer uma grande obra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Então, amados, o que a palavra de Deus diz aqui? Porque assim diz o Senhor, no versículo 14, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Ou seja, enquanto não viesse a chuva, na face da terra, aquela família, ela iria ser suprida até o Senhor Jesus, até o Senhor ali mandar água que aquele povo, ele viesse ali a começar a plantar e a cultivar. Se você plantou bênção, vai colher bênção. Então, amados, comece a plantar coisas boas. Se você plantar amor, vai colher o amor. Mas se você plantar a discórdia, tudo aquilo que vem contra Deus, infelizmente, você vai colher aquilo que você está plantando. Aleluia. Deus, ele nos chamou, eu e você, para ficar plantando as coisas ruins, né? A palavra de Deus diz que a seara ela é grande e poucos são ceifeiros. Poucos são ceifeiros. Deus ele está querendo, amados, que eu e você entre nesse poucos ceifeiros, porque a seara ela é grande e muitas pessoas precisam ouvir da palavra de Deus. Mas não é só ouvir, precisa que você leve a palavra de vida para que ela venha entender que ela precisa da presença do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Você, amados, eu e você, nós temos o quê? Nós temos, como que eu posso dizer?
a palavra da vida para as pessoas. Mas as pessoas só vão entender quando eu e você convencer elas que elas precisam do Senhor Jesus. Porque nós não convencemos, nós plantamos. E o Senhor Jesus ali, ele vai convencer com o Espírito Santo essa pessoa que ela precisa do Senhor Jesus. Aleluias. E a quarta coisa que Deus ele dá aqui, amados, obedecer é melhor do que sacrificar. Glória a Deus, aleluia. Eu não sei até que ponto você tem obedecido à palavra de Deus. Eu não sei até que ponto você tem obedecido à voz de Deus. A palavra de Deus diz aqui que no versículo 8 e no versículo 9, ali, Elias, ele ouve e ele tem a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Glória a Deus, aleluias. Quando a gente é sensível ao Espírito Santo de Deus, a gente sabe para onde vamos. Aleluia. Então, amados, quando a gente tem a sensibilidade de ouvir a palavra de Deus e levar aquilo que o Senhor Jesus ele mandou, nós vamos ter que fazer. Porque se é para você fazer, não é para outro fazer, é para você fazer. Glória a Deus. Aleluia. Então, amados, obedecer é melhor do que sacrificar. Isso, eu não estou dizendo, isso daí está na Bíblia. Em 1 Samuel 15, 22, a palavra de Deus diz, louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu estar abrindo aqui, amados, para não ficar nas minhas palavras. Grandíssimo Deus. 1 Samuel 15, versículo 22. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que, se obedecer a palavra do Senhor, eis que o obedecer é melhor do que sacrificar. E o atender é melhor do que a gordura do carneiro. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por que a palavra de Deus diz assim? Por que obedecer é melhor do que sacrificar, amados? Glória a Deus. Porque aqui, a palavra de Deus diz que Saul, ele estava fora da visão de Deus. Por isso, ele começou a fugir, e daí ali Samuel, né, Deus ele usa para falar o quê? Que é melhor o quê? Obedecer do que sacrificar. Muitas pessoas estão por sacrificar, não obedecem a palavra de Deus, mas não obedece o Senhor Jesus. Então não adianta você querer fazer o que Deus ele não está mandando. Não tem como. Deus ele só vai abençoar as nossas vidas a partir dos momentos que a gente tiver sensibilidade a ouvir a palavra de Deus e ali fazer a vontade do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus diz, se você for ler nos 4 evangelhos sobre Jesus, que Jesus, em todo momento da vida dele ele fez os milagres, né? E ali ele pregou, falou, e ali ele ensinou da palavra de Deus para o povo. A gente vê que não teve nenhum momento que ele quis fazer algo porque ele quis. Ele fez porque ele era o Jesus. Mas todas as vezes quando ele fazia, ele consultava, falava, Senhor, ele dava graças ao Senhor. Então, amados, para que eu e você venhamos ser bem-sucedido, nós temos que fazer o quê? Dar graças ao Senhor, é da tua vontade? Aleluias. Porque não adianta você fazer fora da visão de Deus. Se você fizer fora da visão de Deus, automaticamente a casa vai cair. Você viu que Saul, ali, quando ele desobedeceu ali o Senhor, ali a casa começou a cair para ele. A casa começou a cair. Porque Deus, ele manda Samuel ungir ali a Davi para rei. Então, amados, eu e você, nós somos ungidos para fazer a diferença. Aonde passarmos, a gente tem que deixar um legado, que é a palavra de Deus. Não adianta você querer falar, eu não posso nada. Sem Deus, a gente não é nada. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E a palavra de Deus diz no versículo 15, e foi ele e fez conforme a palavra, e foi
aliás, e foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele, e a sua casa muitos dias. Daquela panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. Para você ver, amados, como que a palavra de Deus ela é maravilhosa. Que como Deus ele ali tinha prometido suprir, né, ali Elias e aquela família, ele supriu, né? Ele supriu porque quando ele promete, a palavra de Deus diz que quando Deus ele promete, ele cumpre. Infelizmente nós falhamos como homem, mas Deus ele cumpre. Aleluias. Então, amados, aqui a gente vê que ali por muitos dias Deus ele ali supriu até o momento em que viesse a chuva. Louvado seja o nome do Senhor. Mas olha para vocês ver, amado, no versículo 17, olha para você ver às vezes como que as coisas elas são. Muitas vezes nós temos que ser provado para ser aprovado. Aleluias. No versículo 17, e depois dessas coisas sucedeu que adoeceu o filho dessa mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego faltou. Glória a Deus, aleluias. Amados, a gente vê que aqui Elias, olha para você ver, amados. Elias, ele é provado para ser aprovado. A primeira coisa que Deus ele usa foi o quê? Para levar a bênção para aquela família. Automaticamente aquela família é abençoada e ele também é abençoado. Porque a bênção, ela, ali Deus ele pede para ele levar a bênção, mas para que a bênção viesse, voltasse para ele também. Aleluias. Então, amados, o que Deus ele faz aqui, ele prova ali Elias para ser aprovado. Aleluias. Aqui a palavra de Deus diz que um pouco tempo à frente que acontece aquele momento ali, aquela mulher ela perde ali, né? Ela perde ali o seu filho naquele momento e o quê? Daí vem o quê? A prova de Elias de novo. Amados, eu não sei qual é o tamanho da sua prova, eu não sei qual é o teu desânimo, mas nessa noite eu tenho para te dizer, amados, o que Deus ele tem para mim e para você é maior do que podemos imaginar. Aleluias. Então, amados, não é momento de desanimar. Infelizmente, em meio à pandemia, muitos crentes estão deixando de ser cristão. Muitas pessoas estão, às vezes, colocando a culpa no pastor, pessoas estão colocando a culpa no líder. Ah, eu não vou porque aquela família está naquela igreja. A minha pergunta para você hoje é o quê? Você está lá por causa do pastor, você está lá por causa do líder, você está lá por causa da família, ou você está lá por causa de Deus? Aleluias. Deus, ele nos chamou, eu e você, para olharmos ali os problemas que estão acontecendo, mas Deus chamou eu e você para ali resolver o problema e trazer a solução através da palavra de Deus. Aleluias. Glória a Deus. Então, amados, não é tempo de desanimar. Pessoas têm desanimado, sabe por quê? É como o pastor, às vezes ele diz, e é verdade, você vai arrumar um meio ou uma desculpa. Amados, desculpa, isso daí não tem como. Isso daí é para crente mimimi, é para crente cristalzinho, que não sabe, que não sabe, não tem uma raiz profunda para ali aguentar o que vai acontecer. Deus ele não chamou eu e você para ser um crente cristalzinho, não. Deus ele chamou eu e você para sermos ali, amados, um crente que tem raiz e que fortalece, que aguenta ali os baques que vai acontecer. Aleluias. Ó, assim como essa pandemia está tendo aí, se eu e você tivesse desanimado da presença do Senhor, o que seria da nossa casa, o que seria das nossas famílias? Aleluia. Então, amado, Jesus, ele continua no controle. Às vezes as pessoas aí postam aí no Facebook, no Instagram, né, sobre, Jesus, ele está no controle, ele nunca saiu do controle. Nós saímos do controle do Senhor Jesus. Sabe por quê? Nós queremos tomar a direção e falar, Senhor, deixa que eu guio, o Senhor, e coloca o Senhor no banco do passageiro. O Senhor, ele não tem que estar no banco do passageiro. O Senhor, ele tem que ser aquele que está no comando de tudo. Aleluias.
Quem está no controle da sua vida? Quem está no controle da minha vida? Aleluias. Então, amados, aqui quem estava no controle aqui de Elias era o Senhor, a palavra de Deus diz que Elias ali, ele pega aquele menino, e ali ele, sabe, ali ele começa a orar, e ali ele abraça aquele menino, e ele tenta fazer algumas coisas, mas enquanto ele ali, ele não recorre ao Senhor ali, não tem como um milagre acontecer, aleluia. No versículo, louvado seja o nome do Senhor, no versículo 21 em diante, então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma desse menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e trouxe do quarto à casa e deu à sua mãe e disse Elias: vês aqui, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. Então, amados, como a palavra de Deus diz lá em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, não existe outro caminho, não existe outra verdade, não existe outra coisa nenhuma, porque o Senhor, ele diz, eu sou o caminho. Então, se nós estamos no caminho do Senhor, nós estamos no lugar certo. O Senhor, ele é a vida. O Senhor, ele é o caminho, a verdade e a vida. E não existe outra verdade. Satanás, ele vai inventar algumas coisas para nos desanimar. É isso que ele tem feito. É isso que ele tem feito, colocado desânimo nas pessoas e falado, ó, não tem milagre naquela igreja. Amado, a igreja não vai fazer milagre, não. Quem faz o milagre é o Senhor Jesus, aleluia. Às vezes você acha que o pastor, ele vai ter que fazer um milagre na sua vida. Não, o pastor, ele vai orar para a sua vida e a sua fé, mais a fé do pastor, ali vai acontecer um milagre. Agora, se o pastor, ele tem a fé, se o líder, ele tem a fé para que um milagre venha acontecer na sua vida e não acontece, sabe por quê? A coisa errada está em você. Aleluias. Então, alguma coisa errada está. O que acontece? Nós temos que o quê? Ter fé que o milagre já aconteceu. Aleluia. Aqui a palavra de Deus diz que, ó, que quando ali Elias, ele clamou ao Senhor, o Senhor, ele aqui, ó, para você ver, o Senhor ouviu a voz de Elias. Eu não sei aonde você tem buscado a sua recompensa, mas, ó, se hoje eu e você está aqui assistindo o culto, essa é a recompensa de Deus para as nossas vidas, porque nós somos bem-aventurados, porque estamos, ó, ouvindo o melhor que Deus ele tem aqui para as nossas vidas. Não é aquilo que muitas vezes as pessoas têm postado. A minha pergunta para você hoje é o quê? Será que tudo que temos ouvido por aí é a verdade? Aleluia. A verdade, ela está aqui, amados. A verdade é aquilo que traz vida. E aquilo que traz vida, né? A palavra de Deus diz, se me falha a memória, em João 10:10, que a palavra de Deus diz que Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor, ele diz, eu vim para que tenham vida em abundância. Quando ali o Senhor Jesus, ele diz, eu vim para que tenham vida em abundância, não quer dizer que nós vamos ser ricos, mas a riqueza hoje é isso daqui, ó. Eu e você está na presença do Senhor, buscando o melhor da face dessa terra. Aleluias, glória a Deus. Então, amados, é isso daí que Deus, ele quer para mim e para a sua vida. Não tem outra coisa melhor. Aqui, ó, a primeira coisa aqui que Deus, ele me deu aqui, através da palavra de Deus, aleluia. A primeira coisa é o quê? 2 situações e um só propósito, porque as 2 situações entre Elias e essa família era ter ido àquela casa, mas ele foi, sabe por quê? Ele ouviu, ele tinha sensibilidade à voz do Senhor. Se você tem a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor, é para você levar aquela bênção que você tem, é para você dividir com aquele que precisa, em nome do Senhor Jesus, aleluias. Oh, glórias, aleluias, oh, decantará, manamanai. E a quarta coisa que Deus, ele nos dá aqui, através da palavra de Deus, é o quê? Obedecer é melhor do que
sacrificar. Eu não sei se você tem obedecido, mas se você não tem obedecido, obedeça, porque quando você obedece, o Senhor, ele multiplica as bênçãos dele na sua vida. E outra, uma coisa que eu vou te dizer, amados, se você é provado, é porque Deus, ele sabe que você vai conseguir vencer se você tiver isso daqui. A palavra do Senhor Jesus ali junto com você, se você tiver o Senhor Jesus na sua vida, não tem como você não vencer as provas, sabe por quê? Você está no centro da vontade de Deus. Aleluias. Se você está no centro da vontade de Deus, amados, então fique, não saia. Amados, quando as igrejas abrirem, você que não está indo na igreja, saia do comodismo da sua casa e venha participar dos cultos, sabe? Porque Jesus, ele não chamou eu e você para ficarmos em casa, mas sim para estarmos em comunhão, e essa comunhão não é só nas nossas casas, não, é estar na presença do Senhor, buscando a presença dele, e ali pronunciando da palavra de Deus, aleluias, aleluias, ou de cantará, manamanai. Então, amados, saia do comodismo. Elias, ele poderia ter dito não ao Senhor, mas ele disse sim, e quando nós dizemos sim à palavra de Deus, automaticamente Deus, ele fala sim para nós. Hoje eu vou te abençoar, a bênção é sua, em nome do Senhor Jesus. E se nessa noite você crê, amados, se você crê, você vai orar com fé, como a palavra de Deus diz aqui nesse tema, não desanime em meio às dificuldades. Aqui, amados, havia uma dificuldade, mas Elias não desanimou, aquela família não desanimou. Por que que eu e você vamos desanimar? Porque, se o Senhor Jesus, ele está no centro, se o Senhor Jesus, ele está no centro das nossas vidas, não tem como dar errado. A gente pode até tropeçar e cair, mas o Senhor Jesus vai estar ali, com a mão aqui para mim e para você. Levanta que eu estou contigo. Aleluias. Rode cantará manamanai. Se você está abençoado, amados, nessa noite, com essa palavra, então dê um glória a Deus. E nesse momento, amados, a gente vai estar orando. Sabe por quê? Eu não vou ficar profetizando para você que você vai receber bênção, sabe por quê? Você já é abençoado. Se você está aqui hoje nessa live, é porque você já é abençoado. Deus, ele deu uma vida para mim e para você, para que hoje a gente venha compartilhar com aqueles que precisam mais do que nós. Às vezes eu vejo, amados, pessoas pedindo oração. Amados, Deus, ele só pode abençoar quando ela entra em concordância com o Senhor Jesus ali, que ela está recebendo a bênção. Não tem como Deus abençoar pessoas que elas não querem a bênção de Deus. Aleluias. Deus, ele chamou eu e você, não é simplesmente para ficar na prova. Aqui a palavra de Deus diz que aqui Elias, ele foi provado para ser aprovado. Hoje eu e você, eu não sei qual é o problema que tem afligido as nossas vidas, o que tem parado as nossas caminhadas com Deus, mas Deus, ele não quer que paremos. Deus, ele quer que prosseguimos, porque quando temos o Senhor Jesus ali junto conosco, não tem como nada dar errado. Pode ser que você pode passar por um momento de desânimo, mas Deus, ele não vai te deixar. Aleluias. A palavra de Deus diz que quando aquele cego, ali ele começou a clamar ao Senhor Jesus, ele gritava, Senhor, Jesus, tem compaixão de mim. Jesus, ele começava a gritar, ele chamou a atenção de Deus. Eu não sei a quem você tem chamado, a quem você tem clamado, mas, amados, eu tenho uma coisa para te dizer. Clama ao Senhor Jesus, porque o milagre vai acontecer. Aliás, o milagre ele não vai acontecer, porque o milagre já está acontecendo agora, na minha e na sua vida. Aleluias. Mas o milagre só vai acontecer, amados, a partir do momento que eu e você querer que o Senhor Jesus, ele venha fazer esse milagre. Porque a prova, ela vai sair. Agora, se você não está sendo provado, amados, coloque a sua barba de molho, porque alguma coisa está acontecendo.
Mas Deus, ele só vai provar aquele que tem firmeza, aquele que vai conseguir passar pela prova. Aleluia. E eu e você estamos nessa noite aqui, porque o Senhor Jesus, ele não chama covarde para a presença dele. O Senhor Jesus, ele só chama pessoas que são valentes, pessoas que são a diferença, e aonde as pessoas olham, vai ver o brilho do Espírito Santo através da minha vida e da sua vida. Muitas vezes você não vai precisar nem pregar a palavra para essas pessoas que estão trabalhando com você. As pessoas vão olhar e vão analisar a sua vida e vai falar: eu quero ser igual àquela pessoa, eu não sei o que aquela pessoa tem, mas eu quero saber. Então, amados, nós vamos pregar para muitas vidas, sabe com o quê? Com o nosso testemunho. Pessoas vão ali estar recebendo a palavra de Deus através do nosso testemunho. Como nós somos no nosso serviço, aonde estudamos, aonde andamos, se nós realmente somos a diferença, se nós somos crentes somente na igreja, ou nós somos, do mesmo jeito que somos na igreja, nós temos que ser lá fora. Amados, se você está na rua, independente da pessoa que vai te falar um bom dia, você vai ali falar um bom dia e dar a paz do Senhor Jesus sobre a vida dela, vai decretar vida sobre a vida dela, para que ela venha entendendo que ela também é uma pessoa amada do Senhor Jesus. Aleluias. Não desanime em meio às dificuldades. Sabe por quê? No mesmo barco que ali os discípulos estavam, Jesus também estava. E você tem que estar nesse barco que o Senhor Jesus, ele está. Quando você crê que o Senhor Jesus, ele está ali naquele barco, pode ali balançar de um lado, pode balançar do outro, pode ali, de repente, começar a entrar água no barco e começar a ir a pique. Mas se o Senhor Jesus está ali, amados, não vai afundar, porque o Senhor Jesus, ele tem ordem. Ele dá ordem até para o mar se acalmar. Ele dá até ordem para os desânimos sumir das nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Então é isso, amados. Se nessa noite você creu na palavra de Deus, comece a dar glória a Deus, sabe por quê? O Senhor Jesus, da mesma maneira que ele abençoou, né, aqueles profetas, e ali ele guardou, ele tem guardado eu e você. Eu falo isso, amados. Hoje eu vou contar algo aqui. Aleluias. Que a gente que trabalha na Uber, Deus, ele tem guardado, porque você pega vários tipos de pessoas, você pega pessoas embaladas, e Deus, ele tem guardado, graças a Deus. Se eu peguei esse vírus, eu não sei, se eu peguei, Deus, ele deixou bater, ele me protegeu ali de todo o mal até agora. Então, assim como ele me protegeu, ele também tem protegido as nossas famílias, ele tem protegido a nossa igreja, ele tem protegido a nossa cidade, ele tem protegido a cada um, amados. Só que Deus, para que ele venha proteger, a gente tem que entrar no centro da vontade dele, independente da situação. Aleluias. Se você crê, amados, começa a dar glória a Deus, porque é só Jesus para nos dar a vitória. Amém? Agora eu vou estar passando para o pastor Daniel, ele vai estar fazendo uma oração. Ele vai estar fazendo uma oração pela minha e pela sua vida. E que nessa noite, que você venha crer que o que eu tenho para te dar não é nada, mas o que o Senhor Jesus tem é a maior coisa para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Mais uma vez, boa noite, igreja. Deixa eu só colocar mais centralizado aqui, ó. Vamos orar? Feche os seus olhos. Você que está aqui conosco nessa noite, feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Grandioso Deus e Pai. Sim, Senhor. Pai, primeiro quero te agradecer pelo fôlego de vida, pela saúde, por nos dar o fôlego, ó Pai, para louvar, engrandecer e bendizer o teu santo nome. Senhor, obrigado pela tua palavra nessa noite. Pai, que foi ministrado aqui pelo diácono Alexandre, líder, ó Deus, de missões, culto nos lares. Pai, em breve, Senhor, nós estaremos reativando esses cultos, mesmo que de maneira online, para abençoar, para edificar a vida de muitas pessoas. Senhor, guarda, Senhor, a vida de cada um das famílias aqui apresentadas. Senhor, eu te peço, ó Pai, pela minha família,
pela vida do meu irmão Diego, da minha mãe, pela vida do Gil e sua família, pela vida do Marcos e sua família, pela vida da Rose, da Stephanie. Senhor, eu peço ao Pai sobre essas vidas, Senhor, sobre a vida do Marcel, da Vera, sobre a vida, Senhor, de cada um dos irmãos, da irmã Lucilei, da irmã Nete, da Josi, do pastor Jorcilei. Pai, nós oramos, ó Pai, e abençoamos pela vida do Joseph Wilson. Pai, em nome de Jesus, que a tua poderosa mão esteja protegendo, ó Pai, guardando, livrando contra todo mal, pela vida da nossa irmã Lucimara e a sua família, pela vida, Senhor, de cada um, ó Pai, de cada uma que está conosco até agora, participando, adorando, bendizendo o teu santo nome. Senhor, sobre a vida da Dani, esposa do Alexandre, Pai, que a tua poderosa mão esteja derramando das tuas bênçãos, do teu amor, da tua graça, em nome de Jesus, ó Pai. Nós oramos, ó Pai, e abençoamos a cada uma dessas vidas, a cada um dos irmãos que estão conosco, a Eque Paiol, ó Pai, que está participando do culto dessa noite. Pai, que as bênçãos do Senhor, ó Pai, possa abençoar o nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Nós estamos finalizando o nosso culto, nós estamos aqui adorando, bendizendo, engrandecendo o nome do nosso Deus. Então, eu quero convidar você para estar adorando ao Senhor nesta hora, com as suas ofertas, com os seus dízimos, em nome de Jesus. Eu vou colocar aqui o Pix da igreja para quem quer fazer a sua oferta através do aplicativo aí do seu banco. Eu só vou pegar aqui para dar disponibilizando para os irmãos. Achei. Pix da igreja é 6295505137707. Quero orar por você nessa noite que vai ofertar. Quero orar por você que vai entregar a sua contribuição, o seu dízimo. Estamos aí finalizando a reforma na parte interna da igreja. Agora vamos começar a etapa de fora, que é bem rápida. E quando retornar os cultos, nós estaremos ali recebendo todos os irmãos. Amados, quero já aproveitar esse momento e informar que o momento de restrição, ele aumentou. Então, voltaríamos no dia 4, porém, essa restrição da fase emergencial, ela se estendeu até o dia 11 de abril. Então, infelizmente, nós não vamos retomar os cultos presenciais agora. Assim que tudo estiver normalizado, nós vamos retornar com toda a segurança, com toda prudência possível, tudo aquilo que a OMS, que a Organização Mundial da Saúde, recomenda, e também os decretos, nós estaremos ali juntos, observando e adorando ao nome do nosso Deus. Tá bem? Então, eu quero aqui deixar um pedido, que vocês nos ajudem. Se essa palavra falou ao teu coração, veja o exemplo desta mulher. Aquela mulher só tinha ali um pedaço de madeira para cozinhar um pouquinho de farinha, e aí veio a palavra do Senhor. Mas toda a ação gera uma reação. Aquele profeta olhou para aquela mulher e disse: vai e faz primeiro para mim, e depois você e o seu filho comerão do restante, até que volte a chover sobre a face da terra. Então, amados, que nós venhamos a fazer isso, que nós venhamos ofertar ao Senhor, porque estamos colocando a nossa fé em ação. Primeiro a ação, depois o resultado. Então, escreve aí, primeiro a ação, depois o resultado. Primeiro a semeadura, depois a colheita. Ninguém colhe sem ter semeado. Então, se você quer uma colheita próspera, seja generoso na sua oferta. Nós estamos aí para finalizar alguns compromissos e nós precisamos, principalmente você que é membro da Igreja Quadrangular, aqui em Pirapora do Bom Jesus, no bairro de Vila Nova, estamos aqui pedindo a sua colaboração, a sua cooperação, para que possamos organizar e honrar a esses compromissos que ainda estão abertos. A igreja ficou linda,
você vai ver, nós vamos fazer os cultos a partir do domingo, se Deus abençoar, da igreja, do prédio da igreja, do templo, no local onde nós nos reunimos para nos congregarmos, porém, somente a equipe do louvor e quem vai estar ministrando a palavra. Mas você já vai estar recebendo esse alimento lá da igreja, do local onde nós nos congregamos como igreja, para adorarmos o nome de Jesus. Amém? Então, faz a sua transferência, usa o Pix 62955-505-137707. É uma forma muito prática e eficiente e vai cair direto na conta da igreja para que os tesoureiros possam, então, administrar, para que possamos honrar os compromissos da melhor forma possível. Amém, irmãos? Que Deus abençoe, Diácono Alexandre, por esta palavra. Quero agradecer também a todos que estiveram aqui presentes, pastor Jorcilei, a Fran, todos os membros, Joseph Wilson, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe muito e guarde. Logo mais às 10 horas, teremos o nosso momento de oração, das 10 às 10h30, a nossa sala de oração, e não se esqueçam, dia 5 começa o nosso jejum da vitória, vai se preparando, porque vai ser 21 dias, sob o jejum de Daniel, 21 dias de muita adoração, muita palavra e muita unção do Senhor sobre a nossa vida e sobre o nosso Brasil. Deus abençoe a todos. Vamos finalizar agora o nosso culto. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Senhor, grande Deus e Pai, quero te agradecer, ó Deus, por cada pessoa que colocou no teu coração contribuir com a tua obra, com o teu reino, cada semente lançada, cada transferência, cada depósito que será feito, ó Pai, que venha multiplicar a 100, a 60, 30 vezes mais. Pai, que todos aqueles que entregarem os seus dízimos também sejam por ti abençoados, ó Pai. Que a fidelidade, a lealdade, a constância do coração dos teus filhos seja, Senhor, como um campo de semeadura, um campo, Senhor, que multiplica a 100, a 60, a 30 vezes mais. Senhor, dá prudência, dá sabedoria, faz com que o teu filho e a tua filha prospere, porque eu sei, ó Pai, e é o que eu sempre digo, a prosperidade está no ato de doar. Cada um que doa, Senhor, doa porque já é próspero no seu coração. Pai, que as bênçãos do Senhor que enriquece e não acrescenta dores seja sobre a vida da tua igreja, em nome de Jesus. Faz assim com as tuas mãos, que o amor de Deus, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre toda a igreja, desde agora e para todo sempre. Amém. 2021, o ano dos céus abertos, que assim seja sobre a sua vida, em nome de Jesus.